Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, mais uma aula remota. Agora, vivenciamos essa situação. O último conteúdo nosso sobre o Brasil foi o fim da Era Vargas em 45, né? O fim da Era Vargas. Vargas não se candidatou, mas ele mencionou que iria retornar ao Palácio do Catete, que é o capital federal, hoje é Brasília. Ele disse que iria retornar ao Palácio do Catete nos braços do povo. E essa promessa que ele fez, ele cumpriu. Ele voltou por via democrática, sendo eleito presidente. Não agora. Nesse momento, não. O conteúdo nosso na página 230 aponta o populismo no Brasil. O que é isso? É uma série de governantes que ganham destaque por ter uma política carismática, centralizadora e tentando favorecer, tomando medidas que possam favorecer as classes menos favorecidas, tentando favorecer os mais pobres, beneficiar os mais pobres. E esse populismo, vamos conhecer presidentes como Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, mais conhecido como Jango, quando em 64 ele sofre um golpe militar lá no dia 31 de março de 64. E aqui vocês têm que perceber a conjuntura externa, o cenário internacional, o que ele apresentava. Apresentava a Guerra Fria, que você já sabe o que significa a Guerra Fria. O Brasil, que inicialmente, né, tudo fazia crer que iria ficar do lado do eixo na Segunda Guerra, mudou e ficou ao lado dos aliados, e durante todo o processo da Guerra Fria ficou ao lado do regime capitalista liderado pelos Estados Unidos da América. Daí, o processo em que o populismo ele é produzido, ele é arquitetado, ele é posto em prática, é um processo em que temos também de procurar entender esse contexto internacional, o surgimento desses regimes, não é, populistas no Brasil e buscando entender aquilo que a gente já estudou, fazendo as analogias, entendendo o desenvolvimento dessa Guerra Fria, a instalação da chamada doutrina Monroe, que significa a América para os americanos, a influência dos Estados Unidos tentando influenciar os países da América. Como você observou, como você estudou, essa intervenção, esse interesse já foi deflagrado, já aconteceu quando os Estados Unidos fizeram a intervenção e criando lá, tendo até os dias de hoje, uma base militar em Guantánamo. E com isso, você percebe que o estudo histórico não é de forma isolada, ele é contemplativo, ele absorve, ele está ligado, interligado aos conhecimentos, desculpe, aos fatos anteriores. E aí nós vamos conhecer esses governos que colocavam a população em evidência, tomando medidas para favorecer grande parte da população. E temos que entender que o Brasil não está numa ilha, o Brasil está
no processo de contemplação, envolvido também com outros países. E a Guerra Fria, que era, naquele período aqui, no final da década de... Logo eu falei, né? Assim que a Segunda Guerra terminou, começamos outro conflito, que foi a Guerra Fria. E em 45 nós temos as eleições, final de 45, e a vitória do general Eurico Gaspar Dutra, e ele também vai receber a influência do contexto internacional, do contexto da Guerra Fria. Então, é preciso que você tenha isso em mente, faça essa associação, façam essas analogias para que você consiga absorver o conhecimento como deveria, como deve. Pois bem, temos aqui, na página 230, uma foto do ex-presidente Getúlio Vargas e também, logo após o título O Populismo no Brasil, nós temos um trecho que foi, colocado do livro História do Povo Brasileiro, Afonso Arinos. Diz assim: quanto a Getúlio e o seu documento de despedida e de extremo interesse histórico, nele se revelam as qualidades e os defeitos de uma extrema natureza humana. Trata-se de uma despedida que é, ao mesmo tempo, um apelo ao futuro. Aquilo que eu disse. Quando Vargas se despede desse período da sua era, de 30 a 45, ele já projeta o futuro, dizendo que vai retornar a comandar o Brasil, que iria subir novamente as escadas do Palácio do Catete. Dessa vez, nos braços do povo, isso vai ocorrer. Voltando para o texto aqui. Naquela página esquecida, figuram todas as razões que o fariam voltar ao poder. Em poucas linhas, Getúlio toca em todos os pontos que constituíam os trunfos mais fortes do seu renomado êxito. Começa com a demonstração da serenidade, colocando-se acima das paixões e choques personalistas, pensando somente no bem da pátria. Os que depunham estavam, assim, abaixo dele. Depois, fazer o elogio das Forças Armadas que o derrubavam, lembrando com a maior sagacidade que nenhum governo havia feito mais benefício delas. Feito mais em benefício delas. Finalmente, dirige-se ao povo, os trabalhadores, os humildes, aos quais nunca faltarei com meu carinho e assistência. O povo, enfim, há de me compreender. Não era um Deus, né? Desculpe, mas não era um adeus, era apenas um até logo. Eu estou saindo do poder, o pensamento de Vargas era esse, estou saindo, mas eu vou voltar. Não vou demorar a voltar. Espera o governo de Dutra passar e ele retorna ao poder. Beleza? Página 231. Na América Latina e, consequentemente, no Brasil, um fenômeno político conhecido como populismo ganhou destaque. Consiste numa relação direta entre um líder bastante carismático e o povo. Não existia a participação eletiva de partidos. Assim, isso geralmente acontecia em governos autoritários, com centralização de poder. Os populistas, que na América Latina ficaram conhecidos como caudilhos, caudilho é o chefe político e militar que volta as suas ações para o povo, caracterizando por ser carismático e exercer o controle centralizador da sociedade em que vive. Investiam em políticas públicas intervencionistas, geralmente medidas de mais impacto e menos efeito. Em outras palavras, medidas que atendiam temporariamente às necessidades populares. Essa prática ganhou força na América Latina durante a crise mundial dos anos 30, principalmente após a queda da Bolsa de Valores. Como vimos, essa crise forçou os governos a tomarem medidas visando a recuperação econômica. A exemplo dos Estados Unidos,
que desenvolveram políticas internas para recuperar a economia, como a doutrina Monroe. Na Europa, vimos a doutrina Monroe e a American Way of Life, modo de vida americano. Na Europa, como vimos, que apareceram regimes totalitaristas e autoritários, como o fascismo italiano e o nazismo alemão. No Brasil, o regime autoritário foi de Getúlio Vargas. Apesar disso, suas políticas voltadas para a população colocavam mais como um populista do que como um totalitarista. O regime de Vargas, principalmente a partir de 1937, tornou-se um regime, né, para alguns historiadores, mesclando o autoritarismo com o populismo. Mas o regime populista, na prática, essencial, que corresponde a esse, com todas as suas definições como sendo um governo populista, vai ser quando ele retornar ao poder. Beleza, então? No Brasil, o populismo significou a vivência de um novo período político e administrativo, que transferiu o universo das decisões do meio rural para os centros urbanos. Esse período populista do Brasil, do país, confundiu com a fase de industrialização e de modernização urbana dos principais centros. Existia uma forte migração dos campos para a cidade, ou seja, há sempre essa necessidade há sempre a povo, a população, buscando melhores condições de vida. Se do campo já não havia mais essa condição, e essa condição passa a ser na cidade, a população vai começar a migrar, a se deslocar, a ir para as cidades. O que gerava também graves problemas. Por quê? Porque geralmente essas cidades, via de regra, elas não estavam prontas, preparadas para absorver tantas pessoas. Aí as nossas cidades terão o chamado crescimento desordenado, muito acima do que seria o normal. Cidades com, por exemplo, o tamanho populacional dela, de 200 a 300 quilômetros quadrados, não é para absorver uma população de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas, não. De 200, por exemplo, chega a ter 1 milhão, quase 1 milhão e 700 mil habitantes. Não fica uma cidade inchada, cidades brasileiras, inclusive de capitais, não é? Inclusive de capitais, que vão começar a absorver muita mão de obra, essa migração do interior das cidades rurais, das áreas rurais para as áreas urbanas. E as capitais começam a absorver, depois as capitais não estão tendo condição, não tem condição de absorver essa quantidade de pessoas, e essa população migra para a região metropolitana, que é uma lei federal que vai surgir lá na década de 70. Os municípios ao redor da capital, aqui no caso brasileiro. O que gerava também graves problemas sociais que acabavam recebendo uma atenção maior dos populistas. Estes desenvolviam políticas superficiais para atender aos problemas da população. Pode-se dizer que esse período no Brasil se iniciou com Getúlio Vargas nos anos 30 e teve continuidade com Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Vamos conhecer o governo de Eurico Gaspar Dutra. 232. O governo de Eurico Gaspar Dutra sucedeu, veja, ele vai durar de 46 a 51. O governo de Eurico Gaspar Dutra sucedeu o governo de Vargas, que havia dado um golpe em 37 e centralizado o poder. Que golpe é esse? A gente lembra que em 37 ele instituiu o quê? Anota aí, por favor. Ele instituiu o chamado Estado Novo. Não é? Lembrando aí aqueles que estão esquecidos ou esquecidas, Estado Novo. O plano Cohen, um possível plano comunista para tomar o poder. Aí ele instituiu o Estado Novo, para que os comunistas não tomassem o poder no nosso país. O fato de assumir a presidência após um regime popular, um ano após o término da Segunda Guerra Mundial e em meio a uma Guerra Fria, que eu já citei no início da aula, já indicava que Dutra teria dificuldades para governar.
Na prática, iniciava-se uma nova fase política no Brasil, em que as dúvidas eram maiores do que as certezas. Seu governo, o governo de Dutra, o general Eurico Gaspar Dutra, acabou marcado pela elaboração de uma nova Constituição Federal, rompendo com o modelo de Constituição fascista de Vargas. O grande objetivo era de que esta nova Constituição fosse mais democrática e popular, mesmo com toda a pressão exercida pelos conservadores brasileiros. Durante o governo de Vargas, prosseguindo aí, durante o governo de Vargas, de Dutra, a fase era de abertura política baseada no pluripartidarismo. Professor, me ajuda aí, o que significa esse pluripartidarismo? Significa vários partidos tendo representação, vários partidos podendo participar da vida política do país. Por que isso? É importante salientar esse ponto. Lá na frente, daqui a algum tempo, nos conteúdos do 9º ano de História, nós vamos saber que o Brasil só permitiu a instalação de 2 partidos na legalidade, o bipartidarismo. Aqui nós estamos com o pluripartidarismo. Os principais partidos que, inclusive, tiveram destaque na participação da Assembleia Constituinte foram o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Partido Social Democrático, PSD, a União Democrática Nacional, UDN, e o Partido Comunista Brasileiro, PCB. O PTB teve relevância por seu partido, que tinha 2 políticos de destaque, o ex-presidente Getúlio Vargas e o ex-ministro João Goulart. Já o PCB teve grande votação na Assembleia Constituinte para a Assembleia Constituinte de 46, chegando ao número de 15 legisladores, entre eles Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo que foi o líder da coluna Prestes na década de 20. Os principais aspectos da Constituição de 46 tinham a ver, aliás, diretamente com a política eleitoral. Em primeiro lugar, mais uma vez estabeleceu a divisão dos poderes de sua autonomia nas eleições. Os poderes continuaram como executivo, legislativo e judiciário. As eleições voltaram a ser diretas depois de anos sob o regime ditatorial de Getúlio Vargas no Estado Novo. Outra alteração eleitoral decisiva foi a permissão ao voto para as mulheres com idade acima de 21 anos. Mas a obrigação era estabelecida apenas para funcionárias públicas. A alteração foi a permissão de votos para as mulheres aqui na Constituição de 46. Importante isso, viu? Mas a obrigação era estabelecida apenas para funcionárias públicas, ou seja, não era ampla a participação da mulher na Constituição, nessa mudança constitucional que permitiu que a mulher votasse. Somente as funcionárias públicas poderiam votar acima de 21 anos. Para as cidadãs, o voto era opcional. Analfabetos e soldados militares não tinham direito a exercer o sufrágio. O sufrágio consiste no direito de votar e ser votado, né? O presidente Dutra, ao se aproximar dos Estados Unidos, período da Guerra Fria, quando ele assume o poder, tomou medidas capitalistas que, nesse período, deu início à Guerra Fria. Início da Guerra Fria determinava que as práticas políticas seriam de perseguição ao comunismo, o que realmente aconteceu. Após um breve período de legalidade, em 46, houve um decreto que tornou ilegal o Partido Comunista Brasileiro. Entre outras medidas foram de perseguição, como a demissão de funcionários públicos comunistas. Em contrapartida, o PCB foi ajudado pelos norte-americanos, que emprestavam recursos financeiros em troca de liberdade de fluxo de capital em terras brasileiras. Também importou produtos básicos dos Estados Unidos, como gasolina e máquinas industriais, utilizadas para melhorar a indústria brasileira. Então, com esse trecho, qual é a interpretação que a gente tem? Que havia aqui uma relação muito próxima. O Brasil já havia tomado posição. O Brasil estava do lado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, um período em que
tínhamos que estar ao lado, tínhamos não, ele tinha a visão que teríamos que estar ao lado dos capitalistas. E ele vai criar um programa que já acredito que vocês possam estar lembrados e lembradas, que é o programa SALT. SALTE. SALT significa o plano proposto de desenvolvimento pelo governo de Dutra. Saúde, alimentação, trabalho e energia. Esses eram os pilares estabelecidos para o governo de Dutra. Ele queria que seu governo tivesse essa marca voltada para a saúde, ou seja, fazer investimentos na área do Ministério da Saúde, em hospitais, em hospitais de grande porte, pequeno porte, acesso à vacinação, acesso aos remédios, às consultas, alimentação, privilegiando para que a população tivesse mais produtos à sua disposição, mesmo que fosse importando produtos, e o transporte, as novas formas de deslocamento e a energia elétrica. Vamos lá. No plano econômico, embora o liberalismo fosse a base do governo Dutra, as práticas populistas também foram observadas, embora mínimas. Suas ações visavam melhorar as condições e o bem-estar da população a partir de políticas públicas e direitos básicos na sociedade. Assim foi criado o Plano SALT, em 1950, que visava estruturar e modernizar a saúde, proporcionar alimentação ao povo e garantir transporte e energia elétrica para todos. Esse plano não obteve o êxito esperado. Para financiar o Plano SALT, vários empréstimos do capital externo foram feitos, principalmente dos Estados Unidos, o que fez aumentar e muito a dívida externa e, consequentemente, a inflação brasileira. Pois bem, na página 239, tem situações aqui importantes para a gente evidenciar, que é a resolução de exercícios, a prática do conhecimento. Diz assim, número 1, a crise do liberalismo no mundo no início do século XX, devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 29, fez surgir regimes autoritários e totalitários, principalmente na Europa. Na América Latina e, fundamentalmente, no Brasil, os autoritários tiveram características populistas como Getúlio Vargas. Sobre isso, respondo. O que foi o populismo? Letra A. A resposta. Foi um fenômeno político que consistiu na relação direta entre um líder bastante carismático e seu povo. Ponto. Está correto. B. Quais foram as suas características? As principais características foram não existir participação política direta de partidos políticos, altos investimentos em políticas públicas, vírgula, prática assistencialista para o povo, ou seja, a dar assistência ao povo, fazer com que o povo fosse ajudado, diminuir a condição, às vezes, de pobreza e miséria que uma parte da população estava vivendo. Segunda questão. Aliás, terceira questão. Terceira, página 239. Ao tomar posse como presidente, Dutra realizou uma constituinte para elaborar a nova Constituição Brasileira de 46. Quais foram os principais pontos dessa Constituição? Os principais pontos foram a manutenção dos poderes legislativo, judiciário e executivo, com autonomia entre eles. As eleições voltaram a ser diretas, vírgula, com voto popular. Mulheres funcionárias públicas passaram a votar obrigatoriamente. Somente as mulheres e funcionárias públicas, viu? Somente isso. Somente essa situação. Poderia votar. Não é? Analise o plano, página 240, quarta questão. Diz assim, analise o plano SALT como foi financiado. Foi um plano econômico criado em 1950 no governo Dutra que visava estruturar e modernizar a saúde, proporcionar alimentação ao povo
garantir transporte e energia elétrica para todos. Esse plano foi financiado com empréstimos realizados ao capital exterior, principalmente aos Estados Unidos. Bom, deu para entender? Vamos agora retornar para o conteúdo do governo Dutra, que diz assim, página 234. Para financiar o Plano Salto e vários empréstimos, o capital externo foram realizados. O que era para ser uma fase de crescimento, logo se tornou uma crise, com o aumento do custo de vida e queda do poder aquisitivo. Isso abriu espaço para o fortalecimento de alguns partidos políticos, principalmente a lembrança de um populista que para muitos deixou saudades, Getúlio Vargas, que viria a se eleger presidente do Brasil em 1950, com apoio do próprio PTB. Aí você tem um resumo financeiro, uma tabelinha explicando os investimentos, as situações com relação ao percentual de investimento do Plano Salto, na saúde, nos alimentos, transporte e energia, não é? Percebe-se aí que deu um setor, deu uma favorecida aí com 51% dos recursos para o setor de transporte, não é? Setor de transporte. E chegamos ao governo democrático de Vargas. Há uma explicação, não é, para a utilização desse termo governo democrático. Porque lá em 30, quando Vargas assumiu, o governo não foi democrático. O governo foi um golpe. Historicamente, alguns livros, surge o termo lá de Revolução de 30, de 1930. O processo revolucionário ali tem que ser considerado um golpe. Na verdade, ali foi um golpe. A Revolução tem outro contexto histórico, outra situação que eu já mencionei com vocês. Visando a melhora de todas as estruturas, uma visão de melhoria, uma revolução que vai atender todas as estruturas. Então, esse governo de Vargas vai ser democraticamente eleito, colocado no poder de uma forma legal, obedecendo à Constituição. E, com isso, nós vamos perceber que o governo dele vai ter uma característica forte do nacionalismo, da economia nacionalista, criação, não é, de bancos, criação daquilo que seria chamado depois de Petrobras. Mesmo assim, com alguns avanços, não é, fortalecimento do mercado interno, aumento a relação com os Estados Unidos cada vez mais intensificada, mas ele não vai enfrentar sossego, porque tem tranquilidade, nem vai ser um governo com um mar de calmaria, tendo essa calmaria como sendo uma característica básica do seu governo, desse segundo governo dele aqui, desse segundo período, de 51 a 54. Não. Pelo contrário, havia uma disputa ali econômica entre o nacionalismo e o capital externo, e, além disso, surge uma figura importante na política brasileira, o jornalista Carlos Lacerda, que tem um jornal ao seu lado, crítico ferrenho também nas rádios, que vai tecer uma série de situações e acusar Vargas de crimes cometidos, colocá-lo numa situação muito, muito, muito ruim, muito constrangedora. Inclusive, um fato histórico que a gente vai vivenciar nas próximas aulas é o crime da Rua Toneleiros, em que um atentado que esse Carlos Lacerda, que criticava Vargas, vai sofrer numa rua de Copacabana. Então, perceba que esse governo de Vargas vai ter, no momento inicial, uma ascensão do ponto de vista político, uma calmaria, ele vai se aliar aos Estados Unidos, vai consolidar cada vez mais essa aliança, e depois vai haver uma mudança
não é? Nas questões financeiras, nessa relação. Inicialmente, ele possui uma relação muito boa com os Estados Unidos. Mas na política é isso. Acontece, está tudo bem naquele momento, no outro dia as coisas podem mudar. E vai mudar. Então, ele deixa de ter uma boa relação com os Estados Unidos, começa a receber pressão, né? Pressão dos próprios Estados Unidos, pressão externa e pressão interna através da figura de Carlos Lacerda. Então, só esse trecho aqui, o governo democrático de Getúlio Vargas, 234. As eleições de 50 levaram Vargas novamente ao cenário político brasileiro, dessa vez eleito de forma democrática, mas sem a tática do golpe de Estado, que levava o poder antes ao poder. Essa nova fase ficou conhecida como, caracterizada por políticas populistas de interesse do assistencialismo, bem como o sentimento do nacionalismo, que se materializou na criação de empresas públicas e valorização de símbolos nacionais. Durante sua campanha, Vargas apresentou um programa político de governo que aplicou após assumir a presidência e apresentou ao Congresso Nacional. Não é uma política nacionalista, assistencialista, criação de empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, e outras como o Banco de Desenvolvimento Econômico, BNDE, que depois vai se transformar em BNDES. Bem, pessoal, espero que vocês tenham absorvido conhecimento, tenham entendido. E esse governo, segundo período do governo Vargas, esse governo de Vargas tem as características muito interessantes que a gente vai pontuar e vai refletir sobre ele de forma mais detalhada, mais específica na próxima aula. Tá certo? Qualquer coisa me procure pelo aplicativo, solicitando tirar alguma dúvida. Tchau para vocês, forte abraço e até lá. Tchau, pessoal.